Este trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Tocantins, no curso de Ciência da Computação, da disciplina Banco de Dados, sob orientação do professor Ari Henrique. O trabalho foi realizado por Norbert Santos e Nicolas Ribeiro. Neste trabalho, explicaremos as propriedades de decomposições relacionais, conteúdo que se encontra no capítulo 16.2 do livro Sistemas de Banco de Dados, sexta edição, dos autores Elmasri e Navati. Eu sou o Nicolas e vou falar sobre as propriedades de decomposições relacionais. Para garantir um bom projeto, é preciso examinar uma relação individual para testar se ela está em uma forma normal mais alta. Mas isso não é o suficiente. Em vez disso, um conjunto de relações que juntas formam um esquema de banco de dados relacional deve possuir certas propriedades adicionais para garantir um bom projeto. Duas dessas propriedades são a propriedade de preservação de dependência e a propriedade de junção não aditiva, ou sem perdas. Bom, eu sou o Naubert e vou falar um pouco sobre a decomposição da relação e a insuficiência de formas normais. Os algoritmos de projeto de banco de dados relacionais que foram apresentados começam de um esquema de relação universal, a qual inclui todos os atributos de banco de dados. Isso torna a suposição da relação universal, que declara que cada nome de atributo é exclusivo. É bom falar também que o conjunto F de dependências funcionais, que devem ser mantidos nos atributos de R, é especificado pelos projetistas de banco de dados. Então, ele se torna disponível aos algoritmos do projeto também. Esta é chamada a condição de preservação de um atributo de decomposição. Outro objetivo que ocorre muito também é fazer a relação individual R na decomposição D, seja esse de FNBC ou na 3FN. Contudo, essa condição não é suficiente para garantir um bom projeto por si só. Temos que considerar a decomposição da relação universal como um todo, além de examinar as relações individuais do banco. Vou falar um pouco também sobre a propriedade de preservação de dependência de uma decomposição. Seria útil se cada dependência funcional de x para y aparecesse diretamente em um dos esquemas da relação R, na decomposição D, ou pudesse ser deduzida de dependências que aparecem em alguma R. Informalmente, essa é a condição de preservação de dependência. Quer-se preservar as dependências porque cada uma delas representa uma restrição no banco de dados. Se uma das dependências não for representada em alguma relação individual R da decomposição, não se pode impor essa restrição ao lidar com a relação individual. Pode-se ter de juntar várias relações a fim de incluir todos os atributos envolvidos nessa dependência. Se uma decomposição não for do tipo de preservar a dependência, alguma dependência é perdida na decomposição. Para fazer essa verificação, se a dependência foi mantida, tem que se fazer uma junção de duas ou mais relações na decomposição. A propriedade de junção não aditiva, ou sem perda, diz que uma decomposição D garante que nenhuma tupla falsa é gerada quando uma operação junção natural é aplicada às relações resultantes da decomposição. Como essa é uma propriedade de uma decomposição de esquema de relação, a condição de nenhuma tupla falsa deve ser mantida em cada estado de relação válido, ou seja, cada estado de relação que satisfaça as dependências funcionais em F. Logo, a propriedade de junção sem perda é sempre definida em relação a um conjunto específico F de dependências. A palavra perda refere-se à perda de informação, e não perda de tuplas. Se uma decomposição não tem a propriedade de junção sem perda, pode-se então obter tuplas falsas adicionais após as operações projeto e junção natural serem aplicadas. Essas tuplas adicionais representam informações errôneas ou inválidas. Então se prefere o termo junção não aditiva, porque ele descreve a situação com mais precisão. A propriedade de junção não aditiva garante que não haverá tuplas falsas após a aplicação das operações projeto e junção. Porém, pode-se usar às vezes o termo projeto sem perda para se referir a um projeto que representa uma perda de informação. A propriedade de decomposição sucessiva de junção não aditiva diz que se uma decomposição D de RJ de R tem a propriedade de junção não aditiva, ou sem perda, em relação a um conjunto de dependências funcionais F em R, e se uma decomposição DT de QG de R
tem a propriedade de junção não aditiva em relação à projeção de F em R, então a decomposição D de R de RJ tem a propriedade de junção não aditiva em relação a F. Isso é tudo. Muito obrigado.